Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de setembro de 2021, sábado, e terça-feira, dia 7, nós teremos as maiores manifestações que esse Brasil já viu. E o desespero do sistema está muito evidente. Eles estão totalmente desesperados, estão colocando os pés pelas mãos. O braço forte do sistema, um dos braços fortes do sistema, que é o STF, vem agindo assim na pessoa ali do Alexandre de Moraes, principalmente, né? Vem agindo assim de forma impensável. Ninguém nunca pensou que fosse chegar aonde eles estão chegando. O Alexandre de Moraes, vocês viram, eu vou até colocar para vocês aqui, eles prenderam, ele mandou prender o jornalista Wellington Macedo, que foi preso, né? E também mandou prender o rapaz lá, o caminhoneiro, que é conhecido como Zé Trovão. O Zé Trovão, ele não se entregou, ele está foragido, e ele gravou, inclusive, um vídeo ontem dizendo que ele vai se entregar no meio do povo no dia 7 lá em Brasília ou em São Paulo. Ele não disse o local aonde vai se entregar, mas ele diz que vai se apresentar à Polícia Federal no meio do povo no dia 7 de setembro, lá nas manifestações. Então, o Alexandre de Moraes, ele vem tomando providências assim, que nós imaginávamos que eles fossem fazer, faltando poucos dias para as manifestações. Nós sabíamos que o sistema ia entrar em desespero, vendo o tamanho das manifestações que nós teremos, mas ninguém imaginava que eles iam chegar a tanto. E eu estava olhando aqui no Twitter, olhando a página da deputada federal Carla Zambelli, que eu sigo e estou sempre acompanhando as postagens dela, e olha o que me apareceu aqui. Dá só uma olhada, vamos aqui na página da deputada Carla Zambelli. Ela postou aqui um vídeo, ela inclusive pede que as pessoas compartilhem, eu vou até dar um play aqui para vocês verem. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli. Acabei de assistir um vídeo do Hipócritas, muito sensacional, por sinal, como sempre. Quantos 7 de setembro nós ainda passaremos lutando por independência, por liberdade? E resolvi fazer uma convocação diferente, uma convocação mostrando para vocês a história. E nessa história vocês vão ver que a gente ganhou sim, muitas vezes. E algumas outras vezes a gente pode considerar que perdemos. Mas o fato é que desde 2011 a gente vai para as ruas, nessa mesma data, 7 de setembro. E quando eu imaginei ir para a rua em 7 de setembro de 2011, que eu já chamava de Nova Independência, aliás, eu chamei naquele ano e estou chamando de novo agora. Naquele ano eu imaginava que a gente podia tirar a corrupção do poder, o PT. Também fiz algumas chamadas no ano seguinte, antes da eleição, tentando mostrar para o povo que o mensalão precisava ser julgado antes de outubro, antes das eleições de 2012. Na minha cabeça, eu imaginava que se o povo visse que o PT era culpado no mensalão, nós não teríamos mais PT no poder. Engano meu, já que em 2014, novamente, Dilma foi reeleita. Em 2012, vários prefeitos e vereadores foram eleitos também. Em 2014, sim, aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo saber que eu ia ter de novo Dilma Rousseff no poder. Tanto é que em 2015, a gente já falava em tirar Dilma Rousseff do poder, do impeachment, né? Já apresentamos pedidos de impeachment, fizemos algemados pelo impeachment, fizemos a manifestação do dia 7 de setembro de 2015. E aí, galera, estamos aqui em Brasília com a Dilma mentira, que o Schumacher furou um pouco essa energia negativa dos petralhas, mas já está consertando. Todos os movimentos aqui unidos em Brasília em prol, fora Dilma, fora PT e Lula na cadeia. Depois de 2016 de novo. Olá pessoal, hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do nosso país. E nós mais uma vez estamos nas ruas para defender a nossa verdadeira independência. Pois é. Bom, envelheci um pouquinho mais, o conteúdo é o mesmo, a ideia é a mesma, a vontade, o grito de liberdade é o mesmo. E, incrivelmente, o problema também é o mesmo. Pessoas que se acham acima da lei e que tentam calar pessoas como eu, pessoas como você. E como disseram os hipócritas, não foi o primeiro
E talvez não vai ser o último. Sim, talvez a gente vá para a rua quantos 7 de setembro forem necessários. Com a mesma esperança, com a mesma vontade. Várias vitórias foram alcançadas. Muitas vitórias foram alcançadas. A economia está melhorando, apesar da pandemia. E sim, eu tenho esperança. E não deposite todas as esperanças em Jair Bolsonaro, não. Apesar de confiar, de ter certeza do homem excelente que ele é, não todas as minhas fichas estão apostadas no Jair Bolsonaro. Ele é Messias, mas ele não é Jesus. Nós, povo brasileiro, também temos que estar com ele. Por isso nossas fichas não podem estar só nele. Ele não vai salvar nossa pátria sozinho, mas ele é sim peça fundamental, peça-chave para que tudo isso dê certo. E ele é hoje a única pessoa, presidente dos poderes, que a gente pode confiar de verdade, que já se mostrou confiável. E sim, estarei nas ruas quantas vezes forem necessárias para apoiar Jair Messias Bolsonaro. Ele é digno dessa confiança. E você? Vamos estar com a gente lá na Paulista? Dia 7 de setembro, 14 horas. Esperamos vocês. Bom, a deputada Carla Zambelli fez aqui uma convocação, renovou essa convocação, né? Porque todos estão convocados a ir às ruas no dia 7 de setembro, na terça-feira, e ela então reforça esse convite aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é mais uma outra postagem dela aqui mais embaixo. Quer ver? Dê só uma olhada no que ela postou aqui há 2 horas atrás. Na data de hoje, fui intimada pela Polícia Federal a prestar depoimento nos autos do inquérito 4879, que é o mesmo inquérito que prendeu o jornalista Wellington Macedo e também teve ali a ordem de prisão do Zé Trovão, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A ordem determina que a minha oitiva se realize até domingo, ou seja, eles querem que a deputada seja ouvida até domingo, no caso amanhã, ou seja, antes do dia 7 de setembro de 2021. Aí continua a deputada aqui, tem uma sequência, vamos ver a sequência aqui. Ela diz: mesmo sem ter acesso aos autos, em respeito à Polícia Federal e à Constituição, me farei presente. É certo que para mim o mar ficará agitado após essa oitiva, mas nada impedirá que mantenha minhas convicções e acredite naquilo que sempre defendi. Aproveito esse momento para relembrar ao povo que, por sua vontade, sem quebrar qualquer vidraça, retiramos uma presidente da República do Palácio do Planalto. É com esse mesmo espírito que conclamo a todos meus amigos, eleitores e cidadãos brasileiros a comparecerem às manifestações da nova independência com o propósito de pacificar o país. Unir o país em prol da defesa da Constituição e das liberdades, sem qualquer ato de violência ou ataque a quem quer que seja. Nossa luta é limpa e pela paz. Nosso partido é o Brasil. Por fim, independente do que me acontecer, saibam que estarei orgulhosa de vocês, cantando o hino nacional e clamando pela democracia. Eu ficarei bem, fiquem seguros disso. Carla Zambelli, 4 de setembro de 2021. Para vocês verem o desespero do sistema. O Alexandre de Moraes, usando ali o STF, ele tem cometido essas arbitrariedades. Ele é um braço do sistema. Alexandre de Moraes, sim, deveria estar na cadeia. Porque todo aquele que age em desconformidade com a lei, ele é um fora da lei, ele é um bandido. E Alexandre de Moraes vem agindo fora da lei, vem agindo em desconformidade com a legislação brasileira e principalmente a Constituição Federal, a qual ele deveria ser um dos guardiões, ele e os outros 10, e ele vem agindo fora da lei, fora da Constituição, mandando prender pessoas porque pensam diferente dele, usando o cargo
para perseguir as pessoas, perseguir opositores. O que é um absurdo falar que o STF tem opositores, porque o STF não deveria ser um partido político. Mas, infelizmente, o STF, que não tem nenhum de seus integrantes eleito pelo povo, ele é hoje o maior partido político de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E esse partido político ele tem poder de, inclusive, prender parlamentares, prender jornalistas, inclusive de afastar o presidente da República. Então, nós temos hoje um partido de oposição poderosíssimo, que se chama STF. E eu quero ver aqui com vocês essa outra matéria, que o título diz assim: Projeto prevê quarentena a juízes, militares e policiais. O que é esse projeto? Esse projeto é um projeto da deputada Margarete Coelho, do PP, se não me engano, do Piauí, e ela quer que policiais, juízes, promotores, eles tenham uma quarentena de 5 anos após se afastarem de suas funções. No meu caso, eu sou policial, me aposentei o ano passado. Sendo aprovado esse projeto da deputada Margarete Coelho, eu, mesmo que quisesse, eu não poderia me candidatar nas eleições de 2022, porque eu estaria com apenas 2 anos de aposentadoria. Então, eu não poderia ser candidato. Será que eu, ou tantos outros policiais, ou juízes, ou promotores que se aposentaram, assim como eu, eles são menos cidadãos do que o corrupto Lula da Silva? Será que nós somos menos cidadãos, nós temos menos cidadania do que Dilma Rousseff? Nós temos menos cidadania do que todos esses corruptos? Nós vemos aí deputados que tomam posse dentro de cadeia, que são eleitos, estão presos e tomam posse dentro de cadeia. Essas pessoas são mais cidadãs do que eu e muitas outras pessoas que se aposentaram, que trabalharam dignamente durante toda a sua vida profissional, se aposentaram e não poderão ser candidatos, porque exercia a função de policial, que é o meu caso. Isso é o cúmulo do absurdo, se passa uma lei como essa. Eu até vou mostrar aqui parte do texto aqui do jornal O Povo, que diz o seguinte: a proposta prevê, entre outros pontos, a quarentena de 5 anos para que praças policiais, juízes e promotores possam disputar as eleições. A previsão é de que o texto seja votado na próxima quinta-feira, dia 2, de forma que o Senado também possa analisá-lo, a tempo de incluir as novas regras nas eleições de 2022. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, já havia defendido a aplicação do novo código no pleito do ano que vem. No entanto, para que isso ocorra, a mudança precisa ser aprovada e publicada até o próximo dia 1º de outubro. A nova versão do Código Eleitoral propõe a inelegibilidade de servidores integrantes das guardas municipais, das polícias federal, rodoviária federal e ferroviária federal, polícias civis, magistrados e membros do Ministério Público, que não tenham se afastado definitivamente de seus cargos e funções até 5 anos antes do pleito. Ou seja, eles estão no afã de afastar pessoas como Sérgio Moro, por exemplo, das eleições. Eles estão querendo cometer uma inconstitucionalidade. Eles estão querendo tirar a cidadania de pessoas que se aposentaram em funções como policiais, juízes e promotores. Como eu disse para vocês, eu sou policial rodoviário federal, me aposentei o ano passado, e se essa lei for aprovada até o dia 1º de outubro, nas duas casas, Câmara e Senado, eu ficarei inelegível para 2022. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato, mas se eu quisesse, como cidadão, qualquer pessoa deveria ter esse direito. Eles estão querendo tirar a nossa cidadania. Eles que habilitaram o sistema que habilitou o ladrão Lula da Silva, está querendo agora tirar a nossa cidadania. Eles estão fazendo de tudo para criminalizar as pessoas que se dizem de direita, as pessoas conservadoras que não se enquadram
na cartilha que eles querem impor à sociedade. Então, no dia 7, amanhã eu estarei indo para Brasília, já estarei saindo aqui da minha cidade, e no dia 7 nós estaremos lá, se Deus quiser, lá em Brasília, e muita gente vai estar lá, e muita gente, muito mais gente ainda, né, vai estar na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E nós não vamos nos acovardar. Se o Alexandre de Moraes pensa que vai nos amedrontar prendendo pessoas, eu acho que ele está muito enganado. Porque ele teria que prender milhões de pessoas para que essas pessoas fossem caladas. O Alexandre de Moraes não vai nos calar. Ele não vai nos calar. Ele sabe que está cometendo crimes, que ele está agindo fora da Constituição, que ele está agindo em desconformidade com a legislação brasileira. Ele sabe disso. Ele não é nenhum idiota. Ele sabe que está fazendo coisas ilegais, mas ele vem colocando os pés pelas mãos e ele vem, em nome da democracia, cometendo ilegalidades. E eu espero muito que o efeito dessas manifestações do dia 7 de setembro ela traga mudanças para o nosso país. E uma delas que atinja esses ministros da Suprema Corte que estão agindo fora da Constituição. Esses ministros eles não merecem estar lá sujando o nome da instituição STF. Nós não queremos o fechamento do STF, das instituições, como vocês dizem. Nós queremos que cada um dos poderes, cada um dos integrantes desses poderes, como é o caso dos integrantes do STF, eles cumpram o que é determinado por lei e não o que eles querem fazer. Eles estão usando do cargo para perseguir as pessoas. O presidente Jair Bolsonaro nunca mandou prender ninguém que chama ele de tudo quanto é nome, de genocida, de nazista, de fascista, tudo que é nome. Agora, se você é brabão, que gosta de chamar o presidente de genocida, vá chamar o Alexandre de Moraes de genocida para você ver o que te acontece. Ele é democrático. Vai lá, chama ele. Então, quem que realmente defende a democracia no nosso país? Quem? O presidente Jair Bolsonaro, que nunca perseguiu ninguém, inclusive já sofreu uma tentativa de assassinato de um esquerdista, e nunca perseguiu ninguém, nunca mandou prender ninguém que xinga ele de tudo quanto é nome, que tenta inclusive imputar a ele crimes hediondos, como é o caso de genocídio. Sabendo que tem uma pandemia no mundo inteiro, e tenta criminalizar o presidente pelos óbitos das pessoas. Então, meus amigos, dia 7 de setembro, pegue a sua bandeira, vá para as ruas, vá para Brasília, vá para São Paulo, vá para a cidade que você mora, se não tiver condição ou não puder ir realmente para esses dois locais. Mas participe, não se omita. Vamos participar, porque nós nunca estivemos numa situação tão difícil. Agora, voltando a falar sobre esse caso da quarentena de 5 anos para policiais, juízes e promotores, no caso de juízes e promotores, a gente sabe que eles estão querendo barrar o pessoal da Operação Lava Jato de serem candidatos. E no caso de policiais, eles querem barrar porque eles viram tanto de policiais que foram eleitos nas últimas eleições e a maioria deles são de direita. Então, eles estão querendo já não deixar essas pessoas serem candidatas. Infelizmente, eu conheço muitos policiais que são esquerdistas. Eu participo de um grupo de policiais da Polícia Rodoviária Federal no Facebook, e lá metade ou mais dos colegas policiais são contra. Eles se manifestam ali contra o presidente Jair Bolsonaro, e grande parte deles porque o governo não teria dado aumento nestes últimos anos aí, principalmente devido à pandemia, a essa crise que foi criada. Hoje nós temos milhões de desempregados devido a essa pandemia, e você vê pessoas querendo aumento de salário, e se não tiver aumento de salário, eles se revoltam contra o governo. São pessoas que não pensam no bem das outras pessoas, não pensam na coletividade, são pessoas que pensam apenas no próprio umbigo. Eu também, como policial rodoviário federal que sou, gostaria muito de ter um aumento. Se desse 100%, 200%, eu adoraria. Mas eu tenho a consciência de que não tem condição de fazer isso. Eu tenho a consciência de que outras pessoas estão desempregadas, passando necessidade.
Então, até como um princípio cristão, nós temos que pensar nas outras pessoas. Nós não podemos colocar a politicagem na frente dos princípios. Nós temos que ter, em primeiro lugar, os princípios. E o princípio cristão é o principal que nós temos que seguir. Nós temos que pensar na coletividade, porque quando a coletividade vai bem, nós, de forma individual, também estaremos bem. Se o país melhorar, se o país crescer, se as pessoas pararem de perseguir o governo, deixar o governo governar, deixar o país melhorar, não tentar destruir, como o STF agora está tentando destruir a economia do país para ver se atinge o presidente Jair Bolsonaro, sabe, nessa questão dos precatórios que vocês devem ter acompanhado. Então eles fazem de tudo, eles são capazes de destruir o país inteiro para perseguir um presidente. Eles pensam que vão atingir apenas uma pessoa. Aliás, eles sabem que vão atingir principalmente os mais pobres. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados apenas com o próprio rabo. Eles só pensam no próprio rabo, só nos seus interesses. E essas pessoas não são dignas de estarem ocupando os cargos que elas ocupam. Então, meus amigos, mais uma vez eu reforço aqui, dia 7 de setembro, não fique em casa. Vá para a rua, pegue a sua bandeira do Brasil e vamos para a rua. Vamos comemorar a nossa independência e dar um novo grito de independência, porque o Brasil não pode ficar na mão dessas pessoas que estão querendo tomar o poder, senão nós todos iremos sentir na nossa pele. Eu espero vocês no próximo vídeo, que eu imagino que já seja lá direto, lá de Brasília, que eu estarei fazendo. E que Deus abençoe essa nossa Semana da Pátria e que nós tenhamos um Brasil melhor para nós vivermos. Fiquem todos com Deus. Tchau.